de maio, uma declaração da Rainha dos Baixinhos no Fantástico trouxe à tona uma estatística ainda assustadora. Xuxa contou que, quando adolescente, foi vítima de abuso sexual. Em Santa Maria, dos crimes registrados na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, cerca de 70% são de delito sexual. Na grande maioria dos casos, o abusador é homem, mora com a criança ou frequenta a casa. A convidada de hoje do Unifra Entrevista é a delegada Carla Dolores Castro de Almeida. Seja bem-vinda ao programa, delegada. Obrigada. Delegada, por que esse crime, é tão difícil de acabar com ele, de exterminar, o abuso sexual? Olha, Maria Ângela, eu posso dizer assim, que infelizmente não existe nenhum tipo de crime, nenhuma espécie de crime que nós possamos extirpar do seio da sociedade. Então, o que nós vamos fazer é tentar amenizar, em determinados casos, conscientizar, porque determinados crimes passam por uma espécie de conscientização, como, por exemplo, os crimes ambientais, Mas conseguir extinguir, isso não tem como. E esse crime também, a senhora acredita que é possível reeducar o abusador, para evitar que isso aconteça, assim como os crimes ambientais que a senhora citou, é uma questão cultural? Com relação aos delitos sexuais, principalmente quando envolve crianças e adolescentes, aqui, a meu ver, e pela experiência que eu já tenho, existe aqui um ciclo. A grande maioria dos homens que são abusadores foram abusados. Se repete. Se repete a conduta. Então, a grande maioria de vítima passa a ser o autor. Portanto, assim, nesse tipo de modalidade de crime, tanto no caso da pedofilia, quanto no caso do estuprador de mulheres, nós vemos que a questão aqui, ela sai da esfera do direito penal, ela sai da esfera da repressão dita como normal dos outros delitos, que seria uma pena privativa de liberdade, mas se faz necessário, e eu diria assim, imprescindível para que haja uma ressocialização dessa pessoa, um acompanhamento psicológico. E nós disponibilizamos isso, tanto o governo estadual, o governo municipal, em Santa Maria, isso é possível ou apenas para a vítima? Nós temos para a vítima. Para o abusador ainda não? Para o abusador não. Então, assim, a lei de execução penal que disciplina todo o regramento da pessoa que vai cumprir uma pena, ela prevê uma avaliação psicológica dessa pessoa para ver se ela está apta a ter uma progressão de regime, para ver se ela está apta a entrar num livramento condicional. Mas só que essa avaliação psicológica, e isso é muito importante frisar, ela não condiciona a decisão judicial. Então, ainda pode ser que mesmo que ele tenha sido vítima e alegar isso, não vai ser isso que vai inocentá-lo. E mesmo que se entenda assim que o perito, o psicólogo diga, olha, ele não tem condições de progredir, o juiz, ele tem liberdade e ele tem poder para isso, ele pode progredir essa pessoa, E essa pessoa, enfim, pode vir a voltar a cometer o mesmo delito. Até aqui se faz importante também frisar que a reincidência nos delitos sexuais, ela é bem maior do que em outros tipos de delitos. Prova que esse sistema que nós temos hoje só de privar a liberdade, de deixar preso, não recupera. Não. Porque se ele sofreu abuso e tem essa questão psicológica por trás, ele vai precisar de um atendimento. Ele vai ter que lidar, porque, a meu ver, é um entendimento pessoal, eu acredito que sem um trabalho psicológico, a pena privativa de liberdade, ela é ineficaz.
E, delegada, ali nós abrimos o programa falando, né, de 70% dos casos, delito sexual. Então, é bom esclarecer. A cada 10 casos que chegam, 7 são de delito. Mas o que é o delito sexual? Ele não é o estupro. O delito sexual seria o gênero, do qual o estupro seria uma espécie, né? Então, nós temos, assim, desde uma pedofilia na internet, né? Nós temos também os atos libidinosos que não são exatamente o estupro, porque o estupro, ele necessita da conjunção carnal. E, em alguns casos, a criança, que é o nosso público, né, lá da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, ela não chega a efetivar uma conjunção carnal, mas ela é abusada por um longo tempo, inclusive, de outras formas, né, através de carícias indevidas, através de palavras, através de gestos, né? Então, tudo isso é considerado delito sexual. E tudo isso vai ser apurado. Tão grave quanto e é tão devastadora a personalidade dessa criança quanto uma conjunção carnal. Nós trouxemos também ali no início do programa que a maioria, né, na maioria dos casos, o abusador é homem. Né? E por que isso acontece? Tem uma explicação? Olha, eu não saberia te dizer. Seria, assim, interessante ter uma psicóloga aqui para poder explicar, para nos esclarecer essa questão. O que eu posso dizer, assim, que estatisticamente é raro, é muito raro uma mulher ser uma abusadora sexual, ainda que a maioria das mulheres, se a gente for fazer também uma estatística, né, entre meninos e meninas abusadas, nós temos mais meninas do que meninos abusados. E se fosse usado o mesmo argumento que o homem usa para praticar o abuso, exatamente, elas deveriam ser a maioria. Mas não são, assim, é muito raro. Eu tenho pouquíssimos casos na delegacia de mulheres abusadoras. Via de regra, aqui eu poderia dizer um número, enfim, empírico, 95% dos casos que nós temos lá envolvem homens abusadores. Só 5% mulher. E que homens são esses, né? Na sua grande maioria, são homens que têm alguma relação com a criança. Não é um desconhecido? Não é um desconhecido. Ou ele é o pai, ou ele tem assim um laço consanguíneo com a criança, né? Pai, o irmão mais velho, o primo, o tio, ou ele é alguém muito chegado a essa criança, né? Isso porque é necessário que ele conquiste a confiança da criança para poder praticar esse crime? Sim, o abusador, antes do cometimento do crime, isso a gente percebe pelas experiências que nós temos lá na delegacia, antes do cometimento, ele acaba estabelecendo uma relação de amizade, uma relação de confiança com essa criança, né? E isso, de uma certa maneira, faz com que ele se proteja também, o abusador. Então, além de ser determinante para que ele consiga chegar no desejo dele, que é o abuso, ele também faz isso porque ele torna a criança como se fosse, assim, uma aliada. E daí fica ainda mais difícil da criança falar. Revelar. Da criança revelar. E em que momentos, assim, de todos esses casos que vocês investigam, né, nos relatos das crianças, em que momento acontece o abuso? É mais durante a noite? É mais quando a criança está sozinha em casa, que a mãe está trabalhando? Olha, nós temos, assim, enfim, várias formas desse cometimento. Quase sempre, sim, é quando a mãe está trabalhando. A mãe sai, então, às vezes, assim, nós temos casos de abusadores que vivem na casa e daí aproveitam a saída da mãe, que vai para trabalhar, e daí, com isso, então, praticam abuso na criança,
né? Ou ainda nós temos casos de vizinhos, de amigos da família que pegam a criança para dar um passeio, para ir levar no mercado, para ir levar no shopping e se aproveitam disso também para praticar o abuso, né? Então é sempre não tem assim, um perfil não padrão, tem um assim. perfil padrão, mas esse, na verdade, também existe uma certa padronização no sentido de que é sempre alguém que se aproveita dessa relação de confiança. Tá certo, delegado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Unifra Entrevista de hoje está discutindo abuso sexual. Daqui a pouco mais a gente vai aprender como identificar, né, alguns sinais no comportamento da criança que podem indicar ou não que ela está sendo vítima de abuso. Não sai daí. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Por respeito à vida, não fume. Os males causados pelo tabaco representam riscos para a saúde de todos, sejam consumidores ativos ou passivos, sejam produtores agrícolas de fumo. Além disso, o tabaco prejudica o meio ambiente. Assim, por respeito à sua vida e à vida do próximo, viva sem o hábito de fumar. Viva com respeito. Viva com saúde. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. O Unifra Entrevista está de volta e a nossa convidada de hoje é a delegada Carla Dolores Castro de Almeida, que é responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Delegada, quais são as dificuldades, né, da Polícia Civil ao investigar esses casos para conseguir comprovar que realmente aconteceu o delito sexual? Quais os procedimentos? Bom, na verdade nós trabalhamos muito com a questão da denúncia anônima. E eu aproveito esse espaço aqui para dizer que se as pessoas têm alguma suspeita de que alguma criança vizinha, da família, esteja sendo abusada e não quer, enfim, falar abertamente, é só fazer uma denúncia anônima para nós, que qualquer denúncia que nós recebemos anonimamente vai ser averiguada pela seção da investigação da delegacia. O percentual de casos que chega pelas próprias crianças é raro. É até porque ela tem que saber onde fica a delegacia e o que fazer. Eu posso dizer assim que eu não tenho uma situação assim, né? Então, por isso que eu te digo assim, nós trabalhamos muito com a denúncia anônima. Não só na questão do delito sexual, mas também na questão dos maus tratos às crianças, né? No caso de lesões de crianças, lesões corporais, tudo, se for denúncia anônima, a gente vai investigar, né? E outra situação também, assim, que eu posso dizer que a nossa investigação, no caso específico de delito sexual, nós necessitamos dos pareceres psicológicos, né, e dos laudos de exame de corpo de delito. Então, o delito sexual
via de regra, é um crime que deixa vestígios. E por isso nós precisamos, então, de um perito, de um médico atestando esses vestígios. Então, assim que ocorre, essa criança deve ser encaminhada para ter uma materialidade maior e conseguir a culpabilidade desse abusador? Sim, assim que nós temos a notícia de que há um abuso sexual, seja por registro de ocorrência na delegacia de pronto atendimento, seja as pessoas indo lá na delegacia nos relatando ou através de denúncia anônima, eu faço uma investigação preliminar e já instauro um inquérito policial para apuração dos fatos. Né? Instaurando o inquérito policial, eu já chamo a família dessa criança para ser ouvida, eu chamo a criança, essa criança vai a exame de corpo de delito, né, sendo necessário, e ela vai também para o encaminhamento psicológico, porque aqui também é importante frisar que essa criança ela é vítima de um delito muito grave, né, que se não for tratado, ela pode ter consequências que vão repercutir na sua vida adulta, com certeza. Né? Então, nós precisamos desse aparato todo assim de proteção dessa criança. Então, não é só condenar o abusador, né? Também condenar o abusador, é conseguir a condenação através de provas robustas, mas também se preocupar com a integridade emocional dessa criança, que foi devassada, dependendo do tipo de abuso que ela sofreu. Né? Então, nós temos duas importantes obrigações a cumprir aqui. E por isso que o nosso trabalho ele não se resume na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. O trabalho de quem protege essas crianças é um trabalho de todos nós, né? De uma rede de proteção dentro do município que envolve instituições municipais, envolve nós, Polícia Civil, instituição do Estado, Ministério Público também, as escolas. Estão em contato direto com essas crianças. Sim, então nós temos que fazer exatamente essa rede de proteção funcionar. E a questão do depoimento para a criança, tem alguma idade que ela fala com mais naturalidade sobre o que aconteceu, até porque ainda não tem construído uma noção de que aquilo é grave, ou ela tem a partir de 7 anos, por exemplo, ela já fica envergonhada, já tem mais dificuldade de falar? Isso nós notamos, com certeza. Nós notamos assim que quanto mais nova a criança, quanto mais tenra a idade dessa criança, mais ela consegue falar. Né? Enfim, ela fala de acordo com a sua idade, né? Com os termos da sua idade, e ela mostra muito fisicamente o que foi feito com ela. Já à medida que a criança vai tendo já uma certa idade, quando ela, por exemplo, quando ela já entrou na escola, então já fica mais difícil já dessa vem a criança, vergonha. Exatamente, já vem a culpa. Porque a criança que é vítima de abuso sexual, ela carrega muita culpa. Até exatamente por causa dessa relação de confiança que se estabeleceu no início com o abusador. Parece que ela está traindo o abusador. Não, e ela sente assim que ela pode ter feito alguma coisa errada. Que ela que provocou essa atitude. Né? Então, essas crianças, elas já não falam. E por isso, assim, nós temos que ter essa sensibilidade, mesmo que enquanto operadores do direito, mesmo que enquanto, assim, o que nós buscamos é essa condenação, mas nós temos que ter a sensibilidade de que nós não podemos revitimizar essa criança. Né? Então, a criança já foi vítima de um crime, ela não pode vir a ser vítima da atuação policial, ela não pode vir a ser vítima da atuação do promotor, da atuação do juiz, da atuação do defensor. Né? Então, por isso que, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, é precursor, né, no chamado depoimento sem dano, que visa exatamente isso, visa a criança na confrontação desse crime que ela vai ter que confrontar quando ela for na polícia, quando ela for no judiciário, que seja uma confrontação que não traga novos danos porque ela revive aquele sofrimento todo. Exatamente. E, delegado, e o percentual de condenação do abusador é satisfatório? Ou há uma dificuldade, né? Se colhe essas provas e chega lá e ainda tem o questionamento judicial?
Isso aí é muito relativo. Por quê? Porque depende muito da linha dogmática que aquela pessoa que vai julgar, ela se filia, né? Então, nós temos juízes, por exemplo, que se não tiver um exame de corpo de delito configurando que houve conjunção carnal, que a vítima deixou de ser virgem, por exemplo, não existe condenação. Já tem outros que levam em conta só a palavra da vítima, que não se interessam pelo exame de corpo de delito. Então, isso, na verdade, assim, existe uma gama de possibilidades, né? Mas, enfim, no direito nós temos um adágio jurídico que se diz in dubio pro réu, né? Sim, na dúvida, a absolvição do réu. Por isso que a nossa atuação é muito importante, que a nossa atuação é no início do crime. Então, todo aquele arcabouço probatório que vai ser utilizado depois lá pelo judiciário, vai ser utilizado pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, somos nós que produzimos. Então, temos que ter um exame de corpo de delito, nós temos que ter uma avaliação psicológica dessa criança. A avaliação que vai... A avaliação, ela é determinante. Porque a gente também não pode ser ingênuo e ignorar casos de, por exemplo, pai se separando, mãe com problema com o padrasto, de induzir a criança. Não sei se aqui acontece, isso aí mas a gente muito, vê, né? A criança então, o atestado sendo... do profissional vai ser isso aí definitivo. Porque o nosso trabalho, ele é transdisciplinar. Né? Então, para que realmente funcione e para que dê um resultado... que é o resultado que nós esperamos, que é a condenação do estuprador e o tratamento dessa vítima, o tratamento dessa criança, né, nós precisamos do auxílio de outras áreas. Né? E, delegada, a senhora que trabalha nessa rede, tem contato com agentes de saúde, com os professores, como identificar sinais de que a criança pode estar sofrendo abuso? Na escola, em casa? O primeiro sinal é a mudança repentina de comportamento. Né? Então, a criança, se era uma criança muito quieta, passa a ser muito falante, passa a ser agressiva. Era uma criança muito agitada, passa a ser uma criança muito quieta. Ou ainda, a criança começa a regredir fases na vida. Ela já tinha parado de usar fraldas, né? Ela volta, então, a necessitar da fralda. Ela já está falando normalmente, ela passa a ter uma atitude infantilizada, né? Tudo isso, todas essas minúcias no comportamento da criança, não só os pais devem estar atentos, mas os professores, principalmente também os professores, porque, como eu disse, o abuso quase sempre é dentro de casa. Então, os professores têm que estar atentos para essas mudanças de comportamento dos alunos. E com isso, assim, entrar em contato com o Conselho Tutelar ou entrar em contato com nós. E se entrar em contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar entra em contato com nós. Tá certo, então. Delegada, é bom a gente relembrar, então, essa rede envolvida. E eu queria lhe perguntar outra coisa. Assim como nós temos um abrigo para mulheres, né, caso de vítima de agressão, que elas tenham que deixar a casa, existe alguma coisa parecida para as crianças? Ou, nesse caso, é o abusador que vai deixar o lar e a criança vai se manter dentro daquele ambiente que ela já está familiarizada? Bom, na verdade, assim, o acolhimento institucional de criança vítima, nós temos aqui em Santa Maria, né, através do município, né, nós temos uma entidade municipal que faz esse acolhimento, só que o acolhimento é em último caso. Né, e é só assim quando realmente a mãe é conivente, a mãe é omissa ou a mãe abusa junto com o abusador, como nós já tivemos casos. Se não, quase sempre o que acontece? Via de regra, assim, nós verificamos que quando vem à tona a situação do abuso, digamos, é o pai ou é o padrasto, aquela mãe que talvez desconfiasse, ela tenha certeza, ela coloca essa pessoa para fora de casa. A criança já estaria protegida. Já estaria, via de regra, né? Mas sempre assim, essa proteção nós sempre dizemos assim, qualquer situação diferente, por exemplo, às vezes o abusador, ele não consegue sair
ele sai de casa, mas continua perseguindo e ligando, né? Então daí a mãe, o que tem que fazer, ou a pessoa que tem a tutela dessa criança tem que nos avisar, e para isso então tem as medidas legais, o pedido de prisão preventiva, né, desse abusador, porque nesse caso nós temos requisitos para fazer o pedido. Então nós temos todos esses mecanismos que a gente pode utilizar antes de uma condenação, né, que é a prisão preventiva desse abusador e, em casos excepcionais, o acolhimento institucional da criança. Delegada Carla, eu agradeço as informações, né? E você aí de casa que desconfie de algum caso de abuso sexual, denuncie. Procure a Polícia Civil, procure o agente de saúde, a professora na escola, mas não deixe passar em branco, porque, como o delegado falou, as consequências não são só agora, são a médio e longo prazo. O Unifre Entrevista de hoje fica por aqui. Na próxima semana, a professora Maria Cristina Toneto. Até lá!